nós faremos outro exercício, um exercício com uma caixa d'água, uma seringa está na posição vertical aqui, e o diâmetro interno da seringa aqui são 20 milímetros. Inicialmente a seringa está cheia, conforme está o desenho, tendo uma coluna de água de altura 100 milímetros. Aqui a densidade, a coluna então tem esta altura H, 100 milímetros de altura. O orifício da saída da seringa tem o diâmetro aqui de 1 milímetro. Então veja que interessante que o diâmetro aqui da seringa nessa parte maior é 20 milímetros, enquanto na saída é 1. A relação 20 para 1, então aqui você vai ter uma velocidade, só que logicamente a velocidade é bem menor, enquanto que aqui na saída é bem maior a velocidade. Como vamos fazer aí a relação? Bem, nós temos aí a equação de Bernoulli, mas antes temos que fazer aquela relação entre as duas vazões, vazão volumétrica no ponto 1 e no ponto 2 iguais, então área e velocidade, área e velocidade. E a relação para as áreas, a área circular, a seringa é circular, o diâmetro então é π vezes o raio ao quadrado, e aqui também π vezes o raio ao quadrado. Π e π dá adeus ao π, e nós vamos ter aí a relação que V1 vai ficar o raio 2 dividido pelo raio 1, ambos são ao quadrado, e aqui a velocidade V2. Esta relação, nós temos aqui o diâmetro. O diâmetro, lembrando que o raio é metade do diâmetro. Então, o diâmetro sobre 2, diâmetro sobre 2, 2 vai cortar 2. Então, em termos do raio, está aqui. Mas em termos do diâmetro, vai ficar exatamente a mesma coisa. Vai ficar o diâmetro 2, que é do orifício, o diâmetro 1, que é da parte da seringa aqui, ó. Diâmetro 1 aqui. E aqui o diâmetro 2 não dá para desenhar ali. E a velocidade V2. E lembro que a razão entre os raios é ao quadrado, a razão entre os diâmetros também permanece ao quadrado. É 2 aqui, dá tchau para o 2. E aí agora nós vamos aplicar esta relação aqui para a equação de Bernoulli. Equação de Bernoulli. Nós temos aí que a pressão, o termo de velocidade e o termo de energia potencial gravitacional no ponto 1, essa soma dos termos de pressão externa, energia cinética, pressão devido à energia ao movimento do fluido, e pressão devido à gravidade, né, o conteúdo de energia gravitacional no ponto 1, e no ponto 2 vai ser a mesma coisa. Então são iguais. Então ρ V2 mais ρ GY2. Vamos adotar aqui o Y2, né? E aqui é o Y1. Então a diferença é que dá o H. Agora a pressão aqui no ponto 1, a pressão aqui está aberta, então a pressão no ponto 1 é a pressão atmosférica. Aqui no ponto 2 também está aberto para o ambiente, então a pressão também é a pressão atmosférica. Estando aberta a entrada, a saída, quer dizer, é pressão atmosférica. Então P1 e P2 aqui são a própria pressão atmosférica do local. Então uma vai anular a outra. Então nós temos aqui o ρV1 quadrado, ρV2 quadrado. O V1 nós vamos colocar aqui. Então vai ficar ρ. Agora, uma vez que as pressões se cancelam, veja que todos os demais termos aqui tem o ρ. Então nós vamos na próxima etapa cancelar o ρ. Mas aqui nós temos o ρ sobre 2 e o V1 é ao quadrado. Agora o V1, ele tem essa relação diâmetro 2 sobre diâmetro 1 ao quadrado multiplicado pelo V2. E tudo isso que é o V1 é ao quadrado. E o termo de altura, y menos y2, então nós vamos pegar aqui e trazer esse termo ρgy2 para o primeiro membro.
Então, vai ficar o ρ e o G em evidência, fica y1 menos y2. E isso aqui ficou ρ sobre 2, V2 ao quadrado do outro lado. Veja que todos os termos têm o ρ, então o ρ vai ser simplificado. Esse termo tem 2, esse também tem 2, então eu vou multiplicar por 2 este aqui, porque aí 2 sobre 2 é 1, 2 sobre 2 é 1, e aqui fica 2. E faremos aqui o quadrado. Então vai ficar o diâmetro 2 sobre o diâmetro 1, elevado à quartaésima potência, porque 2 vezes 2, e o V2 ao quadrado. Aqui nós temos 2 vezes o G, e o y1 menos y2 é o H. E do outro lado nós temos o V2 ao quadrado. Então nós vamos fazer a relação. Veja que o diâmetro 2 é pequeno, então esse valor é menor do que 1. E é ao quadrado. Vamos colocar os valores agora e ele vai para o lado de lá, no segundo membro. Então vai ficar assim, ó, no segundo membro, V2 ao quadrado, ele também é V2 ao quadrado. Aí esse aqui que tem o 1, e esse menos esse termo quadrático aqui, que na verdade era quadrado, mas ficou de ordem 4, né? D2 sobre D1, a quartaésima potência. E no primeiro membro aqui, 2 vezes G vezes H. Agora vai ver aqui a relação aqui para fazer o cálculo. Então vamos pôr os números aí agora. O diâmetro 2 é, cadê? 1 milímetro. V2 ao quadrado multiplica por 1 menos. Aí aqui o diâmetro 2 é 1 milímetro, está aqui. E o diâmetro 1 é 20. Então 1 sobre 20, aí elevado à quartaésima potência. E aqui 2 vezes o G, que é 9,81. E o H, que é aqui 100 milímetros. Eu não posso pôr 100 milímetros, eu tenho que colocar aqui em metros isso aqui para poder dar casamento com o G, que é metro por segundo ao quadrado. Então, a altura, 100 milímetros, é 0,100 metros, porque mili é 10 menos 3, a vírgula estava aqui, vem 1, 2, 3 casas. Então, aqui vem 0,100. Então, agora vamos fazer aí este cálculo aqui, essa parte aqui do 1 menos 1 sobre 20 elevado à quartaésima potência. Então, aqui está 1 sobre 20 elevado à quartaésima potência. 1 dividido por 20 elevado à quartaésima potência. Então fica, veja, um valor muito pequeno, é desprezível. Então aquela situação que nós havíamos dito aparentemente, aqui é 20 milímetros, aqui é 1 milímetro, 20 vezes maior, mas acontece que é elevado ao quadrado, que depois é ao quadrado novamente, porque π vezes o raio ao quadrado é a área. Então, π vezes o diâmetro ao quadrado sobre 4, mas o 4 cancelou lá e aqui, ficou a razão entre os diâmetros, que é 20 ao quadrado. Isso é a relação das velocidades pela equação da continuidade, mas ao colocar no termo da velocidade na equação do Bernoulli, é feito o quadrado novamente. Então, ficando elevado à quartaésima potência 1 sobre 20, isso aqui ó, é desprezível. Então, 1 menos esse valor vai dar, vamos fazer aqui para você ver, ó. Esse valor aí menos, né? Aí mais 1. Ó, é 1, olha só. Segurando 1, 2, 3, 4, 5, na sexta casa decimal, né? É que vai dar diferença. Ó, até a quinta casa decimal, se eu pegar até a quarta aqui, ó, seria 1 para 10 mil. Nossa, então é desprezível mesmo. Então esse termo aqui, esse resultado aqui, ó, ele fica aproximadamente 1. Ó, porque eu vou colocar lá da calculadora, deu 0,99. Então veja lá para você ver, ó. Se eu segurar até aqui, ó, dá 1. Então aqui o V2 ao quadrado vai ser igual a esse valor aqui. Esse valor, logicamente,
2 vezes 9,81 é 19,62, mas tem um décimo disso, então dá 1,962 aqui. E aí vamos extrair a raiz quadrada. Raiz de 1,962 vai dar uma velocidade 1,962, extraindo a raiz quadrada, 1,4 metro por segundo.